Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, com eletrônica analógica, vamos desenvolver um instrumento muito útil para você utilizar no seu laboratório, que é uma carga eletrônica. Uma carga eletrônica é um instrumento que você pode utilizar para drenar corrente de uma fonte de alimentação, por exemplo. Vamos supor que você projetou uma fonte de alimentação com um regulador LM317 ou um 7805, ou tem um conversor DC-DC que quer verificar a eficiência dele. Por exemplo, você fez uma fonte chaveada e quer ver se ela realmente está fornecendo a corrente que você projetou. Uma carga eletrônica é muito útil e vamos demonstrar hoje como você projeta a sua carga eletrônica utilizando componentes bem simples, e você vai ver o passo a passo. Assim, a potência que você precisar, a corrente que você precisar e a tensão aplicada à carga que você precisar, você aprende a projetar hoje aqui no WR Kits Channel, sua clássica de sexta. Tá no capricho, então já deixa o like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber as notificações. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, faça agora sua cotação para o transformador toroidal sob medida para o seu projeto. Transformadores toroidais são muito mais eficientes que os convencionais, isso é comprovado. A Toroid ainda tem indutores toroidais e muito mais. toroid.com.br, primeiro link aqui da descrição. Vamos para a aula de hoje, a clássica de sexta tá demais. Let's get started! Para a aula de hoje estou testando uma didática diferente. Eu montei uma apresentação aqui para você e você vai ver que no decorrer da apresentação o circuito vai se formando. Então cada etapa do circuito vai sendo explicada e ele vai se formando aos poucos até termos o circuito da carga eletrônica completa. Teremos também explicação do projeto, como você vai fazer para projetar a carga que você quer para os parâmetros que você precisa. É claro, isso é muito importante, pois você pode necessitar de cargas diferentes. Eu peguei aqui alguns parâmetros exemplo para testarmos no laboratório hoje. Em breve o teste prático, fique ligadinho aqui na videoaula, hein? Não saia dela, que depois tem o teste de laboratório como sempre aqui na clássica de sexta. Então já deixe o seu feedback aí embaixo sobre esta nova forma de apresentação. E está disponível para download, lembrando, clique em mostrar mais aqui na descrição, tem o link de download, diagrama esquemático, datasheets utilizados e o PDF com esta apresentação. Muito bem, um resistor pode ser utilizado como uma fonte de corrente e aplicando uma tensão no resistor, obviamente teremos uma corrente circulando pelo circuito proporcional a essa tensão. Isso é basicamente a lei de Ohm. Então começa deste princípio o projeto da nossa carga eletrônica, pois o intuito é gerarmos uma corrente que fique constante para a fonte da qual queremos drenar esta corrente. Então, uma carga ativa é um recurso interessante para controlarmos esta corrente. Uma carga ativa pode ser feita através de um transistor de efeito de campo, um MOSFET. Conectei aqui um MOSFET, canal N, e a fonte dele, ou source, está ligado no resistor que vai para o GND. Nós temos a corrente circulando aqui e observe que aqui nós temos uma tensão V, que gera essa corrente que circula pelo resistor. Então, esta tensão é a tensão sobre o resistor, que será o nosso sensor de corrente. E aí já fica mais simples de entender como será feita esta carga ativa, uma carga eletrônica. Nós temos aqui a fonte sob teste, então aplicamos a tensão da fonte no dreno do MOSFET, teremos a corrente circulando nesse sentido aqui, e a partir da variação desta tensão, a tensão V sobre o resistor, conseguimos modificar a intensidade da corrente. Então nós podemos determinar a potência como sendo o produto da tensão máxima que queremos pela corrente máxima. Então a tensão máxima é a tensão máxima das fontes que vamos testar para a nossa carga eletrônica. E a corrente máxima é a corrente máxima constante que poderemos drenar destas fontes. E a potência está aí
no caso, tensão máxima vezes corrente máxima. Essa será a potência da nossa carga eletrônica. Então estão aí os parâmetros, tensão máxima, tensão da própria fonte sob teste, e a corrente máxima que vamos drenar dela. E aí, para manter a tensão sobre o sensor, manter a tensão de modo que o sensor de corrente receba ela e tenha uma corrente constante, nós podemos pensar em um sistema em malha fechada com realimentação negativa, com o intuito de controlar a tensão em gate, ou seja, a tensão aqui do MOSFET, a tensão na comporta, podemos traduzir assim. Um sistema em malha fechada, esse é o controle. E parece complicado por esse diagrama, mas existe uma forma muito simples de resolver isso. Está aqui. Utilizando um amplificador operacional, podemos contornar esse problema e criar o dispositivo da forma adequada. Basicamente, a partir de uma tensão de referência, aqui em tensão referência aplicada à entrada não inversora do amplificador operacional. Então a tensão de gate será a saída do amplificador operacional e, consequentemente, controlaremos a tensão sobre o resistor. Controlando certinho a tensão sobre o resistor, estaremos atuando na corrente drenada da carga. Então observe o seguinte, a nossa tensão de referência sendo modificada, como eu acabei de dizer, modificamos a corrente. Então, atuando na tensão de referência, modificaremos a corrente. E é bem simples de entender, pois um amplificador operacional trabalhando em malha fechada com realimentação negativa, sabemos da teoria dos amplificadores operacionais que existirá um curto virtual entre os seus terminais de entrada inversora e entrada não inversora. Na configuração, então, malha fechada, realimentação negativa, existe esse curto virtual. O que isso significa, curto virtual? Não existirá um fio ligando a entrada inversora e a não inversora, mas sim elas terão uma diferença de potencial muito pequena, ou praticamente nula. Significa que a tensão na entrada não inversora será igual à tensão na entrada inversora. E isso, magicamente, o nosso amplificador operacional resolve para nós. Por isso que é um dispositivo fantástico, fenomenal, que serve para muitas aplicações, o amplificador operacional. Neste quesito aqui, a tensão que colocarmos na entrada não inversora é a tensão que magicamente vai brotar aqui sobre o resistor, criando a corrente proporcional que queremos, compreendeu? Pois ele fará de tudo, ele vai aplicar a tensão que precisar aqui no gate para que a tensão que surge aqui no source sobre o resistor seja praticamente a mesma da tensão de referência na entrada não inversora. Bonito isso, né? Amplificador operacional é show de bola. Então vamos arbitrar uma tensão máxima de 20 volts para esse projeto. Perceba que aqui já estamos começando a colocar o projeto em ação. Eu vou pegar uma tensão máxima de 20 volts, é a que eu preciso, por exemplo, para o meu laboratório, e uma corrente máxima de 1,5 amperes. Isso dá uma potência de 30 watts, uma potência que já serve para diversas aplicações, diversos testes. 20 vezes 1,5, 30. Tá aí. Então observe que a potência do seu MOSFET deve ser superior aos 30 para ele trabalhar com folga, bem como a potência do resistor. O resistor deve suportar uma potência superior, preferencialmente superior aos 30, pois nunca dimensionamos um valor exato na prática em eletrônica. Isso é regra básica de projeto. Sempre deixamos uma margem sobrando ali. Então nós temos o nosso modelo. Eu peguei o IRF 1404. Basicamente esses IRFs terão uma potência superior a 30 watts, mas como eu sei a potência, datasheet. Com o datasheet o seu projeto vai mais longe, você já está fazendo o nosso curso exclusivo de datasheet, corre aqui na descrição que tem o link, está sensacional, galera. 2 módulos incríveis para você aprender de uma vez por todas a interpretar os datasheets, ver quais parâmetros você precisa para o projeto e muitas questões interessantes e, é claro,
atividades práticas para verificarmos alguns parâmetros de datasheet. Preço sensacional, ainda no dia da publicação deste vídeo aqui ainda está em pré-venda, então corra, adquira já, ajude o projeto WR Kits e estude ainda mais, bem bacana, vale a pena. Curso de datasheets tem muita gente fazendo e gostando pra caramba já, avaliando super bem nossas videoaulas. Então do datasheet do componente eu vejo que a potência de dissipação é de 333 watts, no entanto, TC, que é a temperatura do case, isso eu explico pormenorizado lá no curso de datasheets, está em 25 graus Celsius, o que significa que uma temperatura superior, a potência cai. Por isso que é bom essa margem enorme de 333, onde vamos drenar no máximo uma corrente de 1,5 ampere e haverá uma potência de 30 watts. Entendeu como dimensionamos? Então, basicamente, o parâmetro essencial para o MOSFET é esse aí. MOSFET escolhido, a partir do datasheet, nós vamos projetar o nosso resistor. Então, uma tensão de referência de 5 volts, certo? E uma corrente de 1,5 ampere. Essa tensão de referência eu também arbitrei. Então, escolhi 5 volts. Eu quero que com a tensão de 5 volts na entrada não inversora do amplificador operacional seja a minha corrente máxima, certo? Então, escolhi 5 volts. Então, 5 volts, 1,5 ampere. Simples, lei de Ohm agora. I igual a V sobre R, R igual a V sobre I, 5 volts sobre 1,5 amperes dá 3,33 ohms. 5 dividido por 1,5, 3,33333 ohms. Então, de acordo com o estoque disponível aqui no meu laboratório, eu tinha resistores de 12 ohms por 10 watts. Aqui, esses caras aqui. Por isso, posso fazer uma associação em paralelo. Colocando em paralelo, a potência se soma e a resistência é a resistência equivalente resultante do paralelismo de resistores. No caso aqui, podemos considerar 12 dividido por 4, que é o valor de resistência dividido pelo número de resistores envolvidos no paralelismo, uma vez que os resistores têm a mesma resistência. Essa é a teoria de resistores em paralelo. 12 dividido por 4 dá 3 ohms, 10 vezes 4, 40 watts. Então veja que temos uma margem de sobra também no resistor. 10 watts acima da potência máxima da nossa carga. No entanto, não é o 3,33. Por isso eu reaplico na equação da lei de Ohm. I igual a 5 sobre 3, tensão sobre resistência, 1,66 amperes. Na prática, os resistores não resultaram em 3 ohms. Deu um pouco acima até. Como sabemos, tem as tolerâncias. E aí, no fim, não chega a 1,66. Mas se caso chegasse, já tínhamos que verificar se a potência, 20 vezes 1,66, ainda estaria ok. 33,2 watts ainda é inferior a 40 watts, então beleza. Resistores determinados. Agora o ajuste de tensão de referência. Vamos utilizar um divisor de tensão elaborado a partir de um potenciômetro, que varia essa tensão de 0 a 5 volts, aplicada na entrada não inversora do operacional. Tá aí. E ainda podemos gerar essa tensão de 5 volts a partir da nossa tensão de alimentação do amplificador operacional, que deve ser superior a isso. Então mais VCC aqui, que eu já coloquei modelos reais de operacional. Vamos projetar um divisor de tensão. Então eu aplico a tensão de entrada no divisor, na saída deve ter 5 volts, e esses 5 volts, ao invés de aplicar diretamente no potenciômetro, que poderia ocasionar em perdas de tensão, eu utilizo um buffer analógico, com um amplificador operacional de novo. Coisa bacana isso. Tá aqui ele, ó. Então, configuração buffer, tá aí. Eu ligo a entrada inversora na saída, e a minha tensão de referência é aplicada na entrada não inversora. A tensão que eu tenho no pino 3 é a mesma do pino 6, no entanto,
como buffer analógico, nós temos um casamento de impedância, podemos assim dizer. Aí basicamente a topologia completa, ó, esse diagrama aí. E o projeto do divisor está aqui. Então, utilizando a equação clássica de divisores de tensão, que projetamos os valores de R6 e R5 no diagrama. São estes componentes aqui. R5 100K e R6 50K. E arbitramos que a tensão de alimentação dos operacionais será 15 volts. Por isso eu já coloquei o 15 aqui, ó. Certo? Então, R6 por R6 mais R5 vezes VCC, que agora é 15, dá 5 volts. Fazendo o cálculo aí, 50 dividido por 150, que é 100 mais 50, 0,3333 vezes 15 dá 5. Está aí nossa tensão de referência. Por fim, nós temos o diagrama esquemático final da nossa carga. Veja que simples. Tensão de referência aqui, divisor resistivo, 100K e outros dois de 100K em paralelo para formar 50K. Então, uma resistência equivalente de 50K. 15K de alimentação, aqui eu tenho uma tensão de 5 volts. Buffer analógico, estou utilizando o CA3140. 5 volts aqui, tenho 5 volts aqui no pino 6, aplicado ao potenciômetro de 100K linear. Eu posso variar essa tensão de 0 a 5, aplicando na entrada não inversora do próximo operacional, também um CA3140. Variando essa tensão, ele fará de tudo para que a tensão na entrada inversora seja praticamente a mesma. Por isso, ele vai ajustar a tensão de saída, que é a tensão de gate do MOSFET, para garantir que a tensão de source seja igual à tensão da entrada não inversora. Com isso, variando a tensão sobre o resistor, que agora são 4 resistores em paralelo, para termos o resistor equivalente desejado com a potência adequada. Tensão sobre eles varia, a corrente sobre ele varia, a corrente drenada da fonte sobre teste varia e fica constante conforme a tensão de referência que eu ajusto no potenciômetro. Ainda pode ser ligado um amperímetro em série aqui com o sistema. É interessante ligar isso se a fonte não tiver um amperímetro. Então, pegue o seu multímetro e ligue aqui desta forma para saber qual corrente você está drenando da fonte. Então, você precisa fazer isso. Na bancada eu vou mostrar também. Então, você liga como amperímetro, o positivo vai na saída da fonte, na saída positiva da fonte, e o negativo vai no dreno do MOSFET. Galera, de teoria é isso. Um detalhe também que vale salientar é que eu utilizei o CA3140. Você pode utilizar o 741 sem problemas. Só não utilizei o 741 pois eu estou sem. Acabou meu estoque de 741. Nos últimos projetos os clientes exigiram o 741, acabou esgotando aqui no estoque, mas vou repor eles. Mas o CA3140 é basicamente um 741 2.0, digamos assim. É claro que ele é híbrido, tem uma etapa de entrada com JFETs, então ele junta o melhor dos dois mundos, transistores bipolares de junção com JFETs, isso você vê também no datasheet, mas é um operacional bem útil também, o CA3140, mas pode utilizar o querido 741 sem problemas. Bancada agora, né? Venha comigo! Tá aqui a montagem da carga eletrônica. Como você pode ver, é muito simples. Nós temos os nossos resistores aqui, 4 resistores de 12 ohms e 10 watts de potência, ligados em paralelo, resulta em um resistor equivalente de 3 ohms por 40 watts. No entanto, é um pouquinho mais do que 3 ohms, medindo com o ohmímetro, e por isso nossa corrente não chegará a 1,5 amperes ou 1,6 como no projeto. Mas você pode verificar na prática, medindo os resistores que você tem à disposição e adequar isso para que o parâmetro feche certinho. Mas aqui, para nós, 1 ampere e pouco já vai estar ótimo para os nossos testes de bancada.
MOSFET IRF1404 com um dissipador de calor. Estou utilizando um dissipador de calor pequeno para o teste, pois serão poucos minutos de teste. Se você for montar o instrumento em uma caixinha certinho, qual é a sugestão? Deixar o componente fixo na caixa do lado de fora com um dissipador bem grande. Assim você tem a dissipação de calor por condução a partir do dissipador e também tem a dissipação de calor por convecção, pois estará resfriando o componente com o ar do ambiente, o ar do seu laboratório mesmo. Isso é aconselhável em projetos deste tipo, inclusive projetos de fonte. Deixo a dica para você. Os nossos operacionais estão aqui, CA3140, muito legal, você pode utilizar o 741, como eu já mencionei. O divisor aqui que gera nossa tensão de referência, então utilizando resistores de 100K, um de cima aqui que tem 100K e os dois de baixo aqui que tem 50K, pois são dois de 100K em paralelo, dá uma resistência equivalente de 50 kΩ. Esqueci de colocar no diagrama esquemático os capacitores de desacoplamento aqui, ó. 100 nanofarad, 63 volts, poliéster, você pode utilizar disco cerâmico. Então é só colocar um para cada operacional em paralelo com a fonte de 15 volts. Está aqui a conexão, certo? Então no diagrama esquemático eles não constam, mas você já sabe, você que acompanha as aulas do canal sabe que sempre são necessários os capacitores de decoupling. E aqui está o potenciômetro 100K linear, que vai variar a tensão de referência e consequentemente vai alterar a carga de saída. Aqui conectamos a fonte sob teste, portanto a fonte da qual queremos drenar a corrente, e aqui à direita está a alimentação de 15 volts. Vamos verificar isso. Eu vou utilizar aqui a fonte de bancada, que na realidade são 3 fontes em um único instrumento, então uma fonte tripla. Configurei o canal 2 para 15 volts, então essa é a nossa fonte de alimentação da carga de bancada, que você pode fazer projetando a partir de um transformador, por exemplo. Utilize um transformador toroidal, que tem uma saída de 15 volts, faça a retificação, isso tem vídeos no canal demonstrando como fazer, é só pesquisar aí por fontes WR Kits, você encontra, bem simples, para você ter um instrumento completo. Nada impede de futuramente nós fazermos um upgrade e compor um instrumento de forma completa. Quem sabe aí, se a galera pedir bastante nos comentários, nós deixamos este projeto agendado. Configurei aqui para 3 amperes, mas não vai consumir tanto. E aqui é a fonte, então o canal 1 será a nossa fonte sob teste, a fonte da qual iremos drenar a corrente. Deixei aqui 2 amperes, pois vai ser superior a 1 ampere o consumo pela nossa carga de bancada. Então o teste é bem básico. Para você utilizar a carga de bancada, deixe o potenciômetro na posição menor aí, para o GND, como você está vendo aqui, que aí nós temos um consumo igual a 0. Eu vou ligar aqui, observe, liberei a tensão das fontes e nós temos aqui 15 volts e um consumo de 12 miliamperes, que é o consumo basicamente dos nossos amplificadores operacionais aqui. Como o potenciômetro está fechado, ou seja, para o GND, a fonte de 9 volts que estamos testando, queremos drenar a corrente dela, o consumo está ali em 4 miliamperes, praticamente nada. Então veja que à medida que eu vou aumentando aqui o potenciômetro e modificando a tensão de referência, a corrente começa a subir na fonte. Isso é muito bacana. E agora é muito simples de você regular, então, pois estamos configurando aqui a variação da tensão de referência e, consequentemente, alterando a corrente que a carga drena. Então, vou aumentando o potenciômetro. Aí, se quisermos ver se a nossa fonte consegue fornecer 300 miliamperes, você regula até verificar o consumo de 300 miliamperes e ver se a fonte continua fornecendo os 9 volts. E estamos na opção de medida aqui da fonte e ela continua com 9 volts ali na sua saída. Aqui deu certinho, praticamente 500 miliamperes aqui no meio do curso. Aumentando um pouco mais um pouco, chegamos em 1 ampere. Muito bacana isso.
E a corrente máxima está aí, ó, quase ali 1,2 amperes. Isso porque eu já comentei com vocês que a resistência equivalente aqui é um pouquinho superior a 3 ohms. Vamos fazer um outro teste agora. Vamos configurar aqui nossa corrente para 800 mA no canal 1. Então 0,8 Enter. Ou seja, a fonte está configurada para fornecer uma corrente até 800 mA. Isso é bem bacana, pois com a carga de bancada podemos testar o modo de corrente constante de uma fonte de alimentação, se está funcionando de forma adequada. Então, colocando em medida aqui, eu vou subindo a corrente. Quando ela passar os 800 mA que configuramos, a fonte deverá entrar no modo de corrente constante. Então, mantendo a corrente constante, baixando a tensão para compensar a potência e não ocasionar a queima do circuito alimentado ou a danificação da própria fonte. Tá aí, ó. Perfeito. Olha só que legal. Então, isso é um experimento muito útil que você pode fazer com essa simples carga eletrônica. Estamos com corrente constante em 800 mA e a nossa tensão agora baixou para compensar a corrente. Quanto mais eu aumentar o potenciômetro aqui, estou aumentando a corrente da carga, a fonte mantém em 800 e baixa a tensão para compensar isso aí. Aí baixando aí, quando diminuir de 800 mA, estabiliza. E o bacana é o seguinte, outras tensões, estamos com 9 volts, eu vou alterar, vamos deixar aí em 400 e poucos miliamperes. Eu vou mudar aqui para, vamos colocar aí 12 volts. Nossa corrente fica praticamente constante, ela sofre uma pequena alteração, no entanto ela está ali muito próxima dos 400. Então está funcionando bem legal. Aqui está morno o dissipador, então bem bacana também. Você utilizando um dissipador grande nem vai ter problemas com o aquecimento. E aí os testes iniciais da carga estão aprovados. Verificando aqui a temperatura no dissipador, 40 graus Celsius. Vamos colocar aí o consumo máximo. Mas para colocar o consumo máximo tem que ajustar a corrente aqui. Vamos colocar 1,5 ampere. Beleza. Vamos aumentar aí. Agora estamos com uma temperatura de 48 graus Celsius. Agora observe que conseguimos 1,3 amperes com a tensão de 12 volts. E aí a temperatura está 53, 54, subindo devagar aí, deve estabilizar. Aí, 57 graus Celsius, basicamente. Como pode ver, funciona tranquilamente esse sisteminha da carga de bancada. Liguei agora um amperímetro externo aí com o nosso multímetro e podemos verificar esta variação de corrente com maior precisão também. Então observe que eu consigo ajustar aí 300 miliamperes, 400, 500 e pouco, 750 miliamperes, 800, chegamos aí em 1 ampere, 1,2 amperes. Perceba que conseguimos chegar até quase 1,5 ampere agora, 1,49 amperes. Podemos verificar que na fonte também é este o registro, 1,5 amperes. Então baixando aqui para comparação, ó, 927, 934, está bem próximo o consumo nos dois instrumentos. Muito bacana isso. Então, galera, eu vou pedir para vocês mais um detalhe. Se alguém tiver o interesse de que projetemos um amperímetro utilizando, por exemplo, um microcontrolador PIC para esta carga eletrônica, seria bem interessante, hein?
nós podemos fazer isso. Deixe aí nos comentários se você quer que fizemos este projeto de amperímetro. Podemos apresentar em videoaulas futuras, quem sabe até na próxima semana, dependendo da questão de agenda. Se fechar, podemos fazer aí. É só deixar nos comentários e vamos anotando as sugestões. Essa foi mais uma clássica de sexta, atendendo a muitos pedidos. Muitos já haviam pedido um projeto como este. Espero que tenha gostado, espero que seja muito útil para o seu laboratório. Construa esta carga eletrônica bem simples, componentes de baixo custo e incrivelmente útil para muitas aplicações aí no seu laboratório. Dúvidas, comentários aqui embaixo, havendo tempo respondemos, e o feedback é importante, hein? Diga o que achou da videoaula do seu WR Kids Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica clássica, videoaula de sexta. Deixa aquele like, não esqueça, clique agora em gostei se ainda não clicou. Inscreva-se aqui no canal se é novo por aqui, pois aqui tem amplo conteúdo de engenharia eletrônica, cursos, séries, projetos, muito conhecimento para você. Porque engenharia é o uso intencional da ciência. Me siga também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos, aquele abraço e até a próxima.